Salmo 72. Ó Deus, confia teu julgamento ao rei, tua justiça a um filho de rei. Governe teu povo com justiça e teus afligidos com retidão. Montes e colinas tragam ao povo paz por meio da justiça. Que ele defenda a gente oprimida, salve as famílias pobres e esmague o opressor. Que dure em companhia do sol, diante da lua, de era em era. Desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que empapa a terra. Em seus dias floresça o honrado, e haja prosperidade até que falte a lua, que domine de mar a mar, do grande rio aos confins da terra. Em sua presença se curvem os beduínos, e seus inimigos mordam o pó. Que os reis de Tarsis e as ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e da Arábia lhe ofereçam seus dons. Todos os reis se prostrem diante dele, e todos os povos o sirvam. Porque ele livra o pobre que pede auxílio, o oprimido que não tem protetor. Que tenha piedade do pobre e desvalido, e salve a vida dos pobres. Que o resgate da crueldade e da violência, e tenha seu sangue em grande apreço. Que viva, que lhe dê ouro de Sabá. Rezem por ele continuamente e o bendigam o dia todo. Sejam abundantes as messes do campo e se agitem no alto dos montes. Seu fruto esteja viçoso como o do Líbano, e os feixes como erva do campo. Que seu nome seja eterno, brote seu nome diante do sol. Que todos os povos o felicitem e o invoquem como bênção. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que fez maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e que sua glória encha a terra. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 72, por Luiz Alonso. O nome que a tradição rabínica deu ao rei do Salmo é o de Messias. Os cristãos acrescentam a identificação como Jesus de Nazaré. O testemunho dos antigos é unânime, e o primeiro ponto de apoio, e talvez o mais forte, é o texto de João 5:22. O Pai não julga ninguém, delegou ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho como homem, como honram a ele. O que o desejo sonhou e a esperança anunciou, tornou-se realidade no Messias. As hipérboles deixarão de sê-lo, e para os cristãos a realidade supera maravilhosamente o imaginado. O Messias glorificado, sentado à direita do Pai, recebe o reino universal e perpétuo, um reino que não é deste mundo. Olhando o ato final, Paulo anuncia no Areópago, porque indicou um dia em que julgará o universo com justiça, por meio do homem que designou. Proposta a transposição global, podemos articulá-la em alguns caracteres fundamentais desse reinado universal e perpétuo, de justiça e paz, de salvação e libertação, contra os opressores e em favor dos pobres. Esses traços suscitam ressonância no Novo Testamento. Reino eterno, Lucas 1:33. Reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Reino universal. A adoração dos magos representa essa homenagem. Mateus 2:2. Onde está esse rei dos judeus que nasceu? Pediu-lhes informação sobre onde tinha que nascer o Messias. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria e, caindo de joelhos, lhe renderam homenagem. Logo abriram seus cofres e, como presentes, lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Também a multidão de convertidos no dia de Pentecostes. Apocalipse 15:4. Todas as nações virão se prostrar diante de ti, porque tuas justas sentenças foram promulgadas. Reino de justiça e paz. Mateus 5:6. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que trabalham pela paz.
Romanos 14:17. Não reina Deus pelo que alguém come e bebe, mas pela justiça e pela paz. 1 Coríntios 1:30. Ele se fez para nós justiça. Efésios 2:14. Ele é nossa paz. Tiago 3:18. A colheita da justiça como com paz vão semeando os que trabalham pela paz. Vitória sobre o opressor. Lucas 11:21s. Enquanto um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros. Mas quando outro mais forte o assalta e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e depois reparte o butim. Apocalipse 17:15. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados a acompanhá-lo são escolhidos e fiéis. Em favor dos pobres, Mateus 5:2. Felizes os pobres de coração, Lucas 14:18. Ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres, Lucas 7:22. Aos pobres se anuncia a boa nova. Resgatar, vingar, Tito 2:14. Para resgatar-nos de toda espécie de maldade. Mateus 20:28. Veio para servir e dar sua vida em resgate por todos. Apocalipse 6:10. Para quando deixas o julgamento dos habitantes da terra e a vingança de nosso sangue? Que viva! Apocalipse 1:18. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Romanos 6:9. Cristo, ressuscitado da morte, não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Reconhecimento universal do nome. Filipenses 2:10. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda boca proclame que Jesus, o Messias, é o Senhor. Apocalipse 14:6. Levavam o evangelho eterno para evangelizar os habitantes da terra, toda nação, raça, língua e povo. Prestar-lhe homenagem. A seleção de textos oferecida abre largo espaço de meditação cristã sobre o Salmo 72. Os padres acrescentam ou sugerem outros particulares. Por exemplo, o descer como chuva, o referem à encarnação ou ao nascimento, e alguns aludem ao portento de Gedeão, Juízes 6. Ouçamos a Teodoreto. Como a chuva, significa claramente a geração humana, sem ruído e em segredo. Ninguém escuta o orvalho cair sobre a terra ou sobre o velo. Assim foi a concepção do Senhor. O próprio José não se inteirou, e um anjo teve que instruí-lo. Curiosa é a interpretação do versículo 5 que nos dá Cassiodoro. O sol é o Filho de Deus, a palavra do Pai. A lua é a igreja, que reflete a luz do sol, que parece crescer e decrescer nas perseguições e na paz. O rio do versículo 7 é para vários o Jordão. Orígenes, Rufino, Teodoreto. Agostinho refere o versículo 15 à petição do Pai Nosso: venha o teu reinado.